Muito bom dia para você ligado na Band TV. No ar mais um Boca no Trombone. Você sabe, todos os domingos tiramos as suas dúvidas sobre a aposentadoria, os benefícios do INSS, além dos direitos relacionados ao mundo do trabalho, é a relação do patrão e do empregado. E, tradicionalmente, também nesse nosso novo formato, a gente traz um tema, um importante fato do momento para debate. E hoje, que a gente vai debater, né, é sobre a ameaça das fake news, as notícias falsas, elas que podem interferir muito na democracia, né? Quem vai ampliar para a gente é o repórter da Band em Brasília, Caian Messina. Curtir, compartilhar, passar adiante informações duvidosas em grupos de amigos ou família. Uma responsabilidade cada vez maior de quem usa a internet, principalmente em ano eleitoral. Um estudo de uma universidade dos Estados Unidos mostra que as notícias falsas circulam 6 vezes mais rápido do que as verdadeiras. Fora que elas têm uma probabilidade 70% maior de serem replicadas, porque em geral são sensacionalistas. No Brasil, os dados também chamam a atenção. Pesquisa da USP mostra que apenas sobre política, 12 milhões de pessoas difundem as chamadas fake news. São números tão altos que motivaram a realização de um seminário internacional em Brasília. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral voltou a falar que o resultado nas urnas pode ser anulado se ficar comprovado que houve influência de notícias mentirosas. Se o resultado de uma eleição qualquer for fruto de uma fake news difundida de forma massiva, é influente no resultado, o artigo 222 prevê inclusive a anulação. É claro que isso demanda um acervo probatório, uma cognição, um conhecimento profundo daquilo que foi praticado. Mas a lei prevê esse tipo de sanção. Especialistas afirmam que a melhor maneira de saber se a informação é falsa é por meio do jornalismo. Por isso, a liberdade para o setor atuar e a popularização de agências de checagem de dados são tão importantes, como afirmou a Procuradora-Geral da República. O antídoto para notícias falsas é o bom funcionamento da imprensa livre, do jornalismo profissional, sem embaraço, a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Não se corrigem abusos com abusos. É preciso nos auto-organizarmos para detectar as notícias falsas. Liberdades são defendidas, sobretudo, pelo exercício da cidadania. Democracia se garante com mais e melhor democracia. Pois é um perigo ou não? O que você acha? Participe aí de casa, porque já está aqui o meu time de debatedores. Convidei para estar comigo na manhã desse domingo, em nome do Cinecarga, o presidente Paulo Roberto Barque. Pelo Sindijus, o Sindicato dos Servidores da Justiça, está com a gente aqui na manhã desse domingo, Marco Aurélio Weber. E representando o CEMAP Sindicato, pela nossa empresa de comunicação, a Renata Giacomebe, né? Vai estar com a gente debatendo também e respondendo as dúvidas, interagindo conosco aqui também, a doutora Maíra Mota, do Mota Guiotto Advocacia, as dúvidas sobre previdência que você vai encaminhando ao longo do programa. Vou começar com o presidente Paulo Barque, e eu começo com o senhor presidente justamente porque nesse ano, né, nós tivemos um evento daqueles de maior grandiosidade de uma categoria no país, que foi a greve dos caminhoneiros, né? O senhor estava muito enfronhado, estava muito abastecido de notícias, mas eu pergunto, muitas delas eram notícias falsas? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia aos companheiros e às companheiras de mesa de debate hoje aqui, pois a greve dos caminhoneiros, doutor Paulo André e todos os nossos telespectadores, ela trouxe, primeiro, a organização da greve foi através das redes sociais. Olha o poderio que tem, e a gente viu na matéria aí, o poder que tem isso, né? Hoje tem perfis aí que tem 1 milhão de seguidores. Quer dizer, nós estávamos comentando aqui antes de iniciar o programa, doutor Paulo André, que às vezes em 1 minuto você diz, escrevi uma coisa errada, vou corrigir. Tira aquela notícia. Não dá mais tempo. Em 1 minuto já teve 1 milhão de pessoas que viu aquilo. Sim. E aquilo já se desdobrou. A greve dos caminhoneiros trouxe isso. Também trouxe aquelas notícias. Olha, aqui em Juí não tem nada.
quando ninguém estava trabalhando. E ao contrário também. Sim. Então, iniciando o nosso debate aqui, doutor Paulo André, até a própria procuradora, parece que o tema da matéria era uma ameaça à democracia. Isso, exato. É uma questão complicada, muito complicada. E como se sair disso? Como controlar isso? Já visto hoje, o WhatsApp aceita qualquer coisa, o Facebook aceita textos enormes, né, de 100 parágrafos. O Twitter parece que tem já aquela questão de um limite, né, de palavras e tal. Mas esta preocupação que tem, inclusive, o Tribunal Eleitoral, é pertinente. Muito, né? Deixa eu ir com o Marco Weber agora, representando o Sindijus. Marco, a quantidade de fake news cada vez é maior. A gente tem uma métrica que provavelmente ela vai ser mais visível a partir das eleições, como até estava falando aqui o presidente Paulo Barque e foi abordado na nossa matéria de abertura. Na visão do Sindijus, isso pode ser, sim, um diferencial na relação dos servidores com o governo, até agora no posicionamento dentro da própria categoria, se isso acaba trazendo influência para quem está na direção e para quem não é na direção. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Sou eu quem agradece, bom dia a todos os partícipes do programa, bom dia telespectadores, um bom dia especial aos servidores e servidoras ativos e inativos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Efetivamente, dentro do Sindicato dos Servidores da Justiça, existem dois polos nesse sentido. Essas notícias, as mídias sociais, elas ajudam e ao mesmo tempo atrapalham, porque é um entrelaçamento de comunicação, é uma hemorragia de informação que nós temos e nós criamos um jargão nas nossas notícias, nos nossos meios oficiais, Sim. Dizendo o seguinte: não caia em boatos, notícia oficial do Sindijus, justamente para coibir esse tipo de prática. Porque o que é que ocorre? Vai lá ocorre um determinado acontecimento onde o sindicato participa por sua diretoria, com a atuação de seus vários segmentos diretivos, e de repente vai alguém da base ou várias pessoas da base e publicam notícias paralelas. Sim. Isso confunde a categoria, por isso que eu disse que são dois polos. Claro. Um polo é positivo porque existe a instantaneidade da informação. E por outro lado, até com maior veemência, é negativo porque acaba por confundir a informação correta. Certamente. Então, não caia em boatos. Seja curta a informação oficial do Sindijus. Perfeito. Deixa eu corrigir aqui. Renata Giacoboni, a jornalista da empresa Nossa Comunicação, né? Que está representando o SEMAP Sindicato. Renata, obrigado por estar com a gente aqui no Boca no Trombone. Você traz um aspecto mais técnico, né? Por ser justamente jornalista, lidar com a comunicação. A fake news, a gente pode esmiuçar para o telespectador que está em casa exatamente o que ela é e quais são os reflexos que ela causa para a sociedade, para o sindicato, né? Você faz a interface aí do sindicato com os próprios associados, com os poderes, enfim. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos telespectadores. Muito obrigada pelo convite. Fake news, se a gente vai traduzir literalmente, significa notícia falsa, né? Ela pode ser tanto uma notícia inventada quanto uma informação manipulada. E aí vai da finalidade que o manipulador tem para aquela notícia. Ela começou a ficar muito forte já em 2016 nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Sim. Né? O Donald Trump falou muito sobre isso, usou bastante disso, né? E no fim das contas, influenciou o resultado final da eleição lá. A gente também viu elas começarem aqui no Brasil em 2016, durante o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff, né? Teve muito boato, mas vale dizer que fake news é algo que não é atual, né? Fake news é uma prática de fofoca. No fim das contas, é uma fofoca. O mais difícil de lidar com a fake news é quando ela é capciosa. Sim. É quando há O aspecto negativo, né, Renata? Exato, né? Porque às vezes o que acontece, quando é uma notícia que a gente chama de caça-clique, que é uma manchete mais sensacionalista para as pessoas clicarem e, né, se dirigirem a determinado atentas ao site. tema ali, né? Exato. Isso é mais fácil da gente detectar.
O problema é quando a distorção acontece de uma forma mais sutil dentro da notícia, Sim. né? Trabalhando um adjetivo, trabalhando um fato que não aconteceu exatamente daquela forma. E aí acaba prejudicando a imagem da pessoa, de uma empresa, uma instituição. Né? Exatamente. Daqui a E a pouquinho... instantaneidade, né? Sim. Muito rápido. Muito rápido. É né? muito rápido. É muito rápido. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui o tema, vamos falar bastante ainda sobre as fake news. É uma ameaça à democracia? Opine também aqui no Boca no Trombone e mande as suas dúvidas sobre Previdência. Vamos falar agora com a doutora Maíra Mota, do Mota Guiotto Advocacia, né, para responder as dúvidas da nossa audiência. Doutora Maíra, a Elizabeth é lá de Gravataí, 50 de idade, 30 de contribuição, mais 1 mês e 19 dias. Como vai ficar a minha situação com as leis novas da Previdência Social? Qual é o conselho que a senhora pode passar para a Elizabeth? Um bom dia. Bom dia aos telespectadores, aos colegas de mesa. Acho a pergunta da dona Elizabeth bem pertinente ao tema, porque Sim. as leis novas ainda não vieram. É uma fake news, quem diz Exatamente. que está valendo. E foi muito propagado, né? O ano passado inteiro a gente verificou e vínhamos conversando antes que, às vezes, um projeto passa em uma das comissões dentro da Câmara ou do Senado Sim. e ela já acaba sendo propagada como lei promulgada, valendo, Claro. né? Enfim, publicada. Então, respondendo a dona Elizabeth, não existem ainda nenhuma alteração pragmática no sentido do que foi posto na reforma. Né? Ela já preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição. Pode pedir. A única questão é que ela vai ter incidência do fator previdenciário em razão da idade. Né? Tem uma redução, né? Exatamente. A Marilene Joaquim é lá de Rio Pardo. Meu marido fez uma revisão do benefício há 3 meses atrás, ainda não teve resultado. Ele continua recebendo, não foi cortado nada. Nós queríamos saber o resultado, porque o médico no dia disse que dentro de 1 mês estaria o resultado e hoje já completa 3 meses. É uma questão bastante frequente que a gente vem enfrentando junto com os clientes, né? Que passaram pela operação pente fino, né? Então, a revisão acaba acontecendo e essa revisão acaba levando um pouco de tempo maior para entrar no sistema. Mas 3 meses já é um tempo bastante elevado. O que a gente recomenda é que se ligue para um 35 e tente verificar a informação ou vá direto na agência da Previdência Social em que foi feita a perícia. Sim. A respeito de prazo ainda, doutora Maíra, o Gilberto, ele é aqui da capital, tem 35 anos de contribuição, 53 de idade, já pediu a aposentadoria no dia 8 de março. Demora muito grande. Ele está perguntando se é normal. Dentro da nossa realidade acaba estando normal, né? O INSS, por lei, tem 45 dias para concluir a análise dos benefícios, né? Mas eles não vêm conseguindo cumprir esse prazo, isso é realidade Porto Alegre e região, né? Então, existem 2 medidas também. Ligar para um 35, fazer uma reclamação na ouvidoria e ficar aguardando, né? Ou entrar com mandado de segurança ou mesmo uma ação de concessão do benefício junto a um advogado da sua confiança. Perfeito. Continue mandando as dúvidas para a gente aqui na consultoria previdenciária e também as dúvidas sobre direito do trabalho. Olha, pessoal, hoje a gente está debatendo as fake news, uma ameaça à nossa democracia, a influência, os reflexos da nossa sociedade. Vou com o Marco Weber. Marco, algumas fake news elas são feitas por robôs, né? As chamadas fake news robots, né? Até para poder facilitar o trabalho de algumas empresas, enfim, em cima disso, como que a gente pode se precaver, como que a gente pode cada vez mais balizar a nossa atuação frente a esse tipo de notícia falsa? É tudo uma questão de conscientização, até de cultura, né? Porque nos bastidores eu também dizia para o Paulo Roberto Bach e para as nossas partícipes aí, nossos colegas de bancada, que existe, na verdade, uma cultura no sentido de acatar tudo que é sensacionalista. Ou seja, toda notícia ruim, ela tem mais repercussão. E foi confirmado por esse estudo que foi apresentado nesse programa. É uma questão, então, basicamente cultural. Tem que selecionar, tem que organizar a sua própria pauta. Aquele que acompanha as redes sociais tem que gerenciar a sua própria pauta. Ele tem que selecionar o que é sério, tem que pesquisar as fontes, mas daí, para que nós façamos uma evolução nesse sentido, vai ser necessário um bom tempo
e vamos continuar também por um bom tempo nessa situação. Renata, o caminho é esse? É a checagem das fontes, a verificação de onde vem, do site, de quem está propagando aquela mensagem, daqui a pouco via o WhatsApp mesmo, de uma fake news por aí? Sem dúvida nenhuma, Paulo. Até queria aproveitar o gancho da questão dos robôs para dizer que um estudo do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, indica que, na verdade, as pessoas físicas, nós, seres humanos, somos mais responsáveis do que os robôs. Porque os robôs, apesar de jogarem na rede, não compartilham em grupos de WhatsApp, por exemplo, né? E a gente sabe que o grupo de WhatsApp da família é o maior gerador de fake news de todos os tempos, né? Infelizmente, com certeza, o que acontece também é que a gente recebe essas notícias de pessoas que são da nossa confiança. Claro. Né? Os pais, os amigos. E isso te leva a acreditar com mais frequência na possibilidade dela ser verdadeira. E você refere na questão do compartilhamento, né? É muito fácil isso, né? Você recebe a mensagem, já passa por uma série de contatos. É um toque do dedo e tu já compartilha com 1 milhão de pessoas. Exato. Presidente Paulo Barque, e os sindicatos, o que fazer? Porque isso também afeta, né? Afeta o dia a dia, o cotidiano das entidades. Com certeza. Hoje a categoria, ela tem a facilidade do WhatsApp, até das redes Facebook, por exemplo, que é mais popular, de fazer perguntas para o dirigente sindical de notícias. Por exemplo, todos os inícios de ano tem a notícia que acabou as férias, acabou o 13º. Isso foi discutido em 1988 por questão da Constituição ou da reforma da Constituição. Passou numa comissão lá um parecer dizendo que poderia se mudar. Nós lutamos vários anos, até nós estávamos comentando antes, doutor Paulo André, que a gente lutou para ter publicidade de como anda as leis, como andam os projetos no Congresso Nacional. Tem que saber lidar com ela, né? Exatamente. Aí sai uma notícia de uma comissão que todos os projetos têm que passar na Comissão de Constituição e Justiça primeiro para ver se é constitucional. Exato. Sai uma notícia de lá, vira notícia como se fosse aprovada aquela lei. Vamos falar mais sobre isso. Tomar cuidado com isso. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vou continuar aqui com a interatividade, doutora Maíra Mota, respondendo as dúvidas de você, nosso telespectador, a Cirleide Capão da Canoa, doutora Maíra. 54 anos de idade, 27 em carteira como doméstica. Quantos anos falta para ela se aposentar? Vai depender da modalidade em que ela optar pela aposentadoria, né? Se ela optar por se aposentar por tempo de contribuição, hoje ela precisa de 30 anos, faltariam 3 anos em média, né? E se ela optar por se aposentar por idade, faltariam 6 anos em razão da idade. O Jair é lá de Arroio Grande. Gostaria de saber, para me aposentar, vale o salário da carteira de trabalho ou do contra-cheque? Boa pergunta. Vale sempre o contra-cheque, porque normalmente o contra-cheque é o que vem discriminado a todas as verbas salariais que vão incidir a contribuição previdenciária. Entretanto, é sempre bom buscar o seu extrato do INSS para verificar se há a correspondência dos valores nos 2 documentos. Para ver se está tudo certinho. Exatamente. Né? Tá certo. Continuamos com a consultoria. Mande as dúvidas para a gente sobre Previdência e Direito do Trabalho e o nosso bate-papo. Opine. Fake News. O que você acha? Hoje, aqui no Boca, no seu ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. De volta com o Boca no Trombone. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai direto agora para as dúvidas, as perguntas que chegam sobre Previdência aqui na nossa consultoria. Hoje com a doutora Maíra Mota, do Mota Guiotto Advocacia. A Elaine dos Santos, 48 anos e trabalha desde os 12, doutora. Está há 6 anos encostada no INSS, a carteira está assinada. Ela tem direito à aposentadoria? Ela tem direito à aposentadoria, mas ela precisa ter alta do benefício antes para poder usufruir desse direito. Perfeito. A Cláudia, ela tem 48 anos de idade e 30 de contribuição. Pergunta se pode entrar com o pedido de aposentadoria.
pode entrar com pedido de aposentadoria porque já preencheu os requisitos, mas a recomendação é que você faça um planejamento previdenciário antes para verificar o valor da aposentadoria. E o Rafael, queria saber quantos anos tem que trabalhar para me aposentar no setor elétrico. Sou eletricista de rede de distribuição e ganha periculosidade. Ele vai precisar de 25 anos somados nas atividades periculosas para poder usufruir da aposentadoria especial. Tem que comprovar no PPP. Tem que comprovar no PPP. Tá certo. Vamos virar a chave? Vamos lá para o mundo do direito do trabalho. Tá chegando aí o Dica Trabalhista. Bom dia, os amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do Clésio de Gravataí. Durante muito tempo tive 2 atividades distintas. Porém, mesmo contribuindo para o sindicato, recebi cobrança de outro. É certo isso? Devo pagar pelos 2? Clésio, a reforma trabalhista retirou a obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical. Mas nós aconselhamos que tu contribua para um sindicato que represente melhor a categoria na qual tu trabalha, porque realmente o sindicato sendo forte, ele resguarda os teus direitos. O Sandro Ferreira de São Leopoldo. Tenho 7 anos de empresa, nunca pagaram hora extra, mas banco de horas sim. Agora esse ano resolveram não dar nem dos 2, pode isso? Sendo que no meu caso sou consultor e todo final de projeto invariavelmente temos uma média de 16 horas por dia durante 15 dias. Jornada muito grande, hein, Sandro? Na verdade, pode isso? Não. O regime de compensação, ele não é permitido quando as horas extras extrapolam o limite constitucional. 16 horas por dia é uma jornada muito extensa. Nesse caso, tente conversar com a empresa. Se a empresa não pagar, procure um advogado trabalhista e ingresse com uma ação buscando os seus direitos. Várias perguntas chegando no sentido de saber sobre a reforma trabalhista, os impactos na vida do trabalhador. Reforma trabalhista trouxe precariedade e precarização de direitos trabalhistas, diminuição de salários, dificuldade de acesso à justiça, aumento de desemprego. Hoje são 28 milhões de desempregados, então o objetivo da reforma não foi completamente atingido. E insegurança jurídica que ainda está para se definir. Um grande abraço a todos, bom final de semana. Pois é, muito obrigado aí à equipe lá do Dias e Paim Advogados, né, que encaminha, tira as dúvidas de você, nosso telespectador. Mande pra gente as dúvidas sobre o mundo do direito trabalhista aqui também no Boca no Trombone. Hoje o bate-papo é sobre as fake news. Queria saber dos meus convidados aqui, presidente Paulo Barque, Marco Weber e a Renata, que está representando aí o CEMAP. Qual é a influência que pode ter nas nossas eleições? Outubro está chegando, né? A imagem dos candidatos vai ficar muito manchada, Renata? Acho que haverá muita gente tentando fazer isso, né? Como a gente já viu nos Estados Unidos em 2016, as fake news são poderosas para resolver mesmo pleitos eleitorais. Então é importante estar atento e verificar muito certinho de onde vêm essas notícias que a gente vai começar a receber agora a partir de agosto, provavelmente. Quando começa a campanha, Exato. né, com mais intensidade. Marco Weber, tivemos lá no início do programa o ministro do STF, Luiz Fux, se manifestando, né, dizendo o seguinte: olha, uma eleição até pode ser modificada, né, mediante aí a comprovação de fake news. Né, Infelizmente, anula o resultado. Infelizmente, não há como acreditar no ministro Luiz Fux, em função de que é impossível conter essa guerra de informação e de fake news. Na verdade, quem ganhará a eleição será o candidato que melhor mídia apresentar e que melhor desempenho junto aos eleitores apresentar. Eu tenho que ser realista. Então não adianta Luiz Fux, presidente de um tribunal político, fazer qualquer tipo de advertência. Isso é inócuo. Não vai mudar. Não tem jeito. Anular a eleição, nem pensar. Nem pensar, né, Paulinho? E presidente Paulo Barque, qual é o risco, hein? Porque a gente estava falando, até a Renata citou, né? A campanha é muito curta, né? De agosto a Eu queria até chamar, doutor Paulo André, a Renata para isso, porque nós temos hoje delegacias da Polícia Federal que já estão trabalhando ou estão se especializando em descoberta de quem começa, para até acabar com a notícia. Sim. Né? Nós temos o próprio TSE, que o ministro falou agora há pouco, e tem as agências, né, Renata? Como isso, não sei se ela se os jornalistas que trabalham nesse meio
já sabem como que vai funcionar isso. Na verdade, o que a gente tem hoje é uma parceria do Facebook com 2 agências reguladoras aqui, né, que estão fazendo verificação de fatos. Só para a gente grifar, como é que é o nome aí em inglês? Fact-checking. Né? Elas fazem fact-checking. Yes. E o Facebook está comprometido com 2 agências aqui no Brasil, ele tem esse programa em outros países, para tentar conter essa onda gigantesca que a gente vai receber de fake news por aí. Até pouco tempo atrás, aí, eu não me lembro de qual era o tema mesmo, Solano, que o Facebook estava se negando a dar acesso, né? Exatamente. Exatamente. E é por isso que... Como processar alguém desse jeito? O que é melhor, o cara mentir num comício ou ele mentir nas redes sociais? É uma boa pergunta essa. Uma interrogação que eu acho que a gente não tem nem resposta. Neste momento, pelo menos, não. E isso não vai, eu acho que todo mundo tem que entender, porque o Marco foi feliz quando falou do ministro Fux, Sim. que com certeza tem a melhor das boas intenções lá com o presidente do TSE. Mas caçar uma eleição, terminar com a eleição... Acho difícil. É como aquele desenho, né? O Caça-Fantasmas. É difícil de você... É uma cadeia de responsáveis, né? Ela vem lá de baixo do cara que publicou, do cara que influenciou, do cara que curtiu. É impossível. Se nem nos Estados Unidos eles conseguiram fazer esse tipo E foi decisivo, né? Exato. Foi decisivo. Donald Trump utilizou, tanto que hoje Aí botaram a culpa nos russos. Né? Exato. A imprensa norte-americana ela nem usa mais esse termo fake news, né? Porque isso está muito ligado, né? Muito ligado ao presidente Donald Trump. Mais dúvidas, mais questões antes da gente continuar o nosso bate-papo com a doutora Maíra Mota. O Cleiton, lá de Ronda Alta, minha esposa, recebe um benefício BPC há 10 anos, doutora. Será que ele vai ser convocado a fazer uma nova perícia? Em princípio não, porque o BPC não está na lista de benefícios que vão passar pelo pente fino, né? O que houve foi o ano passado uma chamada desses beneficiários para fazerem o recadastramento ou o cadastramento no CAD único junto à sociedade. A Heloísa, ela é aqui de Porto Alegre, tem um salão de beleza e ela pergunta, o que é melhor, pagar como MEI ou INSS? Difícil de responder sem maiores elementos, né? O ideal seria ela buscar um profissional da sua confiança e fazer um planejamento previdenciário para não prejudicar com esses novos recolhimentos a sua vida contributiva anterior, né? Tá certo. E a Terezinha, ela tem 60 anos, está há 10 anos no auxílio-doença e 13 anos de contribuição. Pergunta se pode se aposentar. O pessoal tem perguntado muito essa questão, né? Então, o que acontece? Quando existe o benefício, a pessoa está usufruto do benefício de auxílio-doença, ela vai precisar acessar esse benefício para poder solicitar a aposentadoria. Se esse benefício for acidentário, ela vai poder se aposentar e ele vai contar no cômputo. Se não for, ela vai precisar fazer o recolhimento de algumas contribuições para poder solicitar. Bom, agora para a gente finalizar, o assunto está muito bom, né? Rendeu 10 segundos para a Renata, em nome do CEMAP Sindicato. Bom, agradecer primeiro a presença, né? Acho importantíssimo a gente discutir isso e dizer que cada um tem o seu papel em verificar a origem de cada notícia que recebe. Vamos usar o bom senso. Marco Weber, é bem por aí, checagem das mensagens? Exatamente, e um recado final para os servidores e servidoras da Justiça. Foco, força e fé, estamos trabalhando para aprovação do reajuste da Assembleia Legislativa. Começo de agosto, nós estamos novamente lá na luta. Ano eleitoral, doutor Paulo André. Nossa velha campanha desse programa. Vote, não deixe de votar, mas somente vote em ficha limpa. Tá certo. Olha, a gente está finalizando por aqui, né? E a Bandeirantes vai continuar falando sobre esse tema aí, as fake news. E nós, aqui no Boca, voltamos no meio que vem, a partir das 8h30 da manhã. Boca, ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.